Thaís Bilenque, nós temos um ministro faltando, que vem a ser Luiz Roberto Barroso. Que anunciou a aposentadoria quando o programa já estava gravado. Isso, muito obrigado, Barroso. Valeu por nos deixar na mão. Tamo junto. E estamos agora com 10 ministros, falta um e tá uma loteria, uma casa de aposta, uma bet, né? Sobre quem vai ser o próximo substituto do Barroso. E tem dois nomes que saíram na frente. Um é o do eterno candidato a candidato, seja o que for, que é o senador Rodrigo Pacheco, né? Ex-presidente do Senado, que o Lula queria que fosse candidato ao governo de Minas Gerais, ele relutou, aparentemente o Lula conseguiu, e agora todos os senadores querem que ele seja o novo ministro do Supremo. E do outro lado você tem uma pressão muito forte dentro do Palácio do Planalto e por parte do PT para que Lula escolha o Jorge Messias, né, ou Bessias, como ficou eternizado pela Dilma Rousseff naquela mensagem para o Lula, né? Daquela gravação da Dilma falando para o Lula que a indicação dele para a Casa Civil estava a caminho com Sim. o Bessias. Que foi um grampo divulgado pelo Sérgio Moro nas vésperas ali dos momentos mais cruciais do impeachment que precipitou tudo, né? Mas enfim, vamos lá. Você tem bet aí nessa disputa? Toledo, se eu tivesse voltando de férias agora, se eu tivesse estado em Marte, não soubesse de nada do que estava acontecendo e me falassem que tem um candidato que tem o apoio do Senado quase inteiro, praticamente, sei lá, 70 senadores, mais o presidente do Senado, mais o ministro Gilmar Mendes, mais o ministro Alexandre de Moraes e outros 3 ministros do Superior Tribunal de Justiça, mais apoio de quem mais? Sei lá de quem mais. Eu ia falar, bom, quem mais que precisa? Sendo que ele vai ter que ser sabatinado e aprovado pelo próprio Senado. Eu ia dizer que não tem como alguém lançar outro candidato, mas tem, né? E é o Messias que tem o apoio do entorno do presidente da República, de ministros que despacham no Palácio do Planalto, do PT, do Partido dos Trabalhadores quase inteiro, né? Quer dizer, da cúpula do partido, ele está bastante endossado e o que esse grupo inteiro que apoia o Messias argumenta, sopra no ouvido do Lula, é exatamente isso. Quem tem que decidir é o senhor presidente da República, não é o Senado ou os outros ministros ou quem quer que seja. O senhor tem que peitar e bancar que a decisão é sua, mostrar quem manda, né? E isso para o Lula sempre é um forte apelo. O que eu ouvi hoje lá no Palácio é que a palavra que estão usando quem faz lobby, né, pelo Bessias para o Lula nomeá-lo, é blindagem. Que o Lula precisa se blindar no Supremo, porque por mais que ele tenha uma ótima relação com o Rodrigo Pacheco é um político, é uma pessoa de centro que é permeável a pressões. Essa é a questão, acho que mais fundamental. Eu fiz um levantamento aqui, desde que o Supremo foi criado, ou seja, junto com a República, né? E o Lula é o campeão de nomeação de ministros do Supremo. Ele já nomeou 10 e esse vai ser o 11º. Nenhum outro presidente civil nomeou tantos ministros do Supremo. Daí você vai dizer, não, imagina, o Getúlio Vargas nomeou 21 só durante a ditadura. Pois é, foi durante a ditadura do Vargas, então período de exceção não conta. O Marechal Deodoro, quando criaram o Supremo, né, quando deu o golpe da República lá e começaram do zero, teve que nomear 15 ministros, porque tinha 15 vagas inicialmente, mas também é um momento de exceção. A mesma coisa no governo militar, na ditadura militar mais recente. Então, considerando apenas os presidentes civis que foram eleitos, o Lula é o campeão com 10 indicações. Depois você tem alguns com 5. A Dilma Rousseff indicou 5, o Fernando Henrique indicou 3, o Collor indicou 4, o Sarney indicou 5. A gente olha esse número e fala, então o Lula domina o Supremo. Não é bem assim, né? Porque ele nomeou vários ministros que depois se voltaram contra ele, né? Tem vários aqui para citar, mas eu acho que o que ficou mais famoso é o Joaquim Barbosa, que foi o relator do Mensalão e que, né, depois... Tem outros que estão na corte ainda que não se mostraram leais ao que o presidente esperava, tipo o Toffoli, né?
Então, assim, apesar de ter nomeado tantos, ele não conseguiu montar uma bancada lulista firme. E isso dá mais ainda argumentos para quem defende uma figura como o Messias, que é absolutamente leal. A tese de doutorado do Messias é um libelo contra o que ele chama de golpe parlamentar que tirou a Dilma Rousseff do poder, né? Que ele estava lá, inclusive, né? Enfim, então, nesse momento também a minha aposta também é no Messias, mas é uma aposta, né? Só o Lula sabe quem vai ser. Bom, conversando com uma pessoa que apoia o Pacheco, ele diz assim, o Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, não é que ele apoia o Pacheco, eles são uma coisa só, é o mesmo projeto que eles têm em comum. E o que isso significa? Significa que com a indicação do Messias, se confirmada, vai vir pancada, nas palavras dele, porque o Davi Alcolumbre protagonizou a maior montanha que um ministro do Supremo teve que escalar até agora, que foi o André Mendonça, quando a Alcolumbre era presidente da CCJ e esperou 141 dias para ser sabatinado e aprovado no governo Bolsonaro. Eu conversei com o Otto Alencar, que é o atual presidente da CCJ, e ele diz o seguinte, ele diz primeiro que claro que o Pacheco, tendo sido presidente 2 vezes do Senado e deixou muitos amigos, na palavra dele, se dependesse do Senado seria o Pacheco o candidato, mas a decisão é do Lula, e o Lula, pelo trâmite legal, tem que comunicar primeiro ao presidente da casa. E aí o presidente da casa manda para a CCJ pautar a sabatina. Então esse timing do Davi vai estar de novo na mão dele como presidente do Senado, do plenário, vai estar de novo na mão do Davi Alcolumbre o timing de mandar para a CCJ. Chegando lá, diz o Otto Alencar que ele vai esperar 15 a 20 dias para ler a mensagem, dar vistas e depois fazer a sabatina. Ele indica que ele não vai fazer nenhuma obstrução. Agora, o Lula precisa acelerar o quanto ele puder essa indicação, porque crescem essas pressões desses setores no mundo político e jurídico pelo Pacheco, e na sociedade civil, na classe artística, a pressão para ele indicar uma mulher negra de preferência, mas uma mulher, só aumenta e vai aumentar, porque Toledo é escandaloso que só tenha uma mulher entre os 11, agora 10 ministros do Supremo, que só tenha havido 3 mulheres ministras do Supremo nessa história. Então isso não é uma questão, não é um debate partidarizado, ideológico, é um debate meio óbvio, e se ele deixar isso rolar muito tempo, isso também vai atrapalhar. Então, para ele conseguir ditar o ritmo e a forma disso acontecer é acelerando e tentar convencer, se possível, no melhor dos mundos, o Pacheco a não disputar o governo em Minas Gerais, que era como ele queria desde o início. Gente, você já relatou isso várias vezes, os métodos do Lula. O próprio Pacheco, 1 ano atrás, eu lembro, em Londres, deu uma entrevista para mim, para Raquel Landim, falando, eu não quero disputar mais eleições, eu quero ir para o Supremo. E desde então ele está aí, o Lula está tentando amolecê-lo. Agora, ele vê essa oportunidade na frente dele, sem saber quem vai ser o próximo presidente, se nas próximas vagas que abrirem vão querer indicá-lo, que Senado que vai estar eleito a partir do ano que vem para facilitar a vida dele ou não. Então, para ele adiar, assim, ele precisa ter bons argumentos, né? Mas o principal é decisão do Lula, né? Se ele não nomear, não nomeou, né? Mas ele pode também não topar a empreitada Minas Gerais. Sim, pode se voltar contra, vai ter que... Agora, tem uma outra coisa rolando, principalmente em Minas, é uma discussão que aqui ainda não chegou com força. Lembra aquela Operação Rejeito da Polícia Federal, que resultou até na prisão de várias pessoas, inclusive gente da Agência Nacional de Mineração? Ali tem gente que é muito próxima do Pacheco, entre os investigados, né? E também ao ministro Alexandre Silveira. E essa discussão está ganhando tração em Minas. A CPI que tentaram abrir na Assembleia para investigar esse caso não foi adiante, porque tem múltiplos interesses para que ela não vá. É mais um fator que pesa contra o Pacheco, porque numa sabatina poderia ser muito explorado por alguém da oposição. De qualquer modo, eu também continuo, eu concordo plenamente com o seu raciocínio. Acho que é bom para o Lula, já que tem que escalar uma montanha, começar a escalar logo, antes que perca energia e capital político antes de sequer começar a escalar. Isso, porque agora ele está num bom momento para enfrentar, né? Eu apurei, Toledo, na terça-feira ele recebeu ministros do Supremo para jantar lá no Alvorada, né? Foram o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes, o Cristiano Zanin, o Flávio Dino,
que, segundo me consta, os 4 apoiam o Pacheco, mais o Rui Costa, ministro da Casa Civil. E aí, na saída, um desses ministros avisou para interlocutores que não adiantou nada, nas palavras deles, né? Não adiantou muito, não. Ele está firme nessa linha, que quer dizer Messias. A gente brincou com o Bessias, né? Que é como ele ficou eternizado por aquela gravação da Dilma. Mas você sabe que essa campanha que os bolsonaristas vão fazer contra ele, já começaram a fazer, começa usando esse episódio do Bessias para dizer, bom, não precisa falar mais nada. E eu ouvi gente que não tem nada a ver com o bolsonarismo, que está fazendo campanha pelo Pacheco por outros motivos, usando esse mesmo argumento, né, que é uma coisa que vai pegar mesmo. E aí, quando eu pergunto, bom, o fato dele ser evangélico, que é usado como um argumento a seu favor pelos seus apoiadores, como que isso pode impactar no voto da direita do Senado e no apoio da direita de modo geral, e me falam, bom, se eles sentirem, né, os apoiadores do Pacheco respondem que se eles sentirem, os bolsonaristas, que tem alguma chance de derrotar o Lula, seja com um evangélico, seja com alguém que professe qualquer religião em ano eleitoral, eles vão com tudo. Não, eu acho que vai ser uma grande batalha mesmo. Acho que vamos ter muito assunto para tratar disso. Só uma curiosidade, Thaís. Além dessa vaga que se abriu agora, que não estava prevista, né? Porque foi uma renúncia muito antes do tempo. Ele, assim, vamos lembrar que o Gilmar Mendes apoiou o Pacheco antes do Barroso anunciar a aposentadoria, né? Sim, é porque eles já sabiam ali no cafezinho que o Barroso estava com essas ideias. Mas, teoricamente, se ninguém morrer, ninguém foi empichado, tal, os ministros que estão na fila para chegar na expulsória, vamos lembrar, né? Até 10 anos atrás, uma década atrás, a expulsória, né? O ministro era obrigado a se aposentar quando batia em 70 anos. Aí aprovaram aquela chamada PEC da Bengala, que estendeu esse período por mais 5 anos até 75, valendo inclusive para quem já estava no cargo, já tinha sido nomeado, não importa. Então, pela PEC da Bengala, você tem ministros para serem substituídos em 2028, 2029 e 2030. São, respectivamente, o Fux, que faz 75 anos em 2028. Que eu já também ouvi que poderia antecipar. Então. A Carmen Lúcia, que faz 75 anos em 2029, e o Gilmar Mendes, que faz 75 anos em 2030. Só que o Gilmar Mendes faz aniversário no dia 30 de dezembro. O que significaria que, embora tecnicamente possível o presidente, né, que foi eleito no ano que vem, indicar o substituto do Gilmar Mendes, há uma grande chance, mesmo que se ele fizer isso, de não emplacar. Porque se ele atropelar e botar o nome do Gilmar Mendes lá no Réveillon, né, na passagem de mandato, e o Senado aceitar, tem todo o trâmite, né, de passar pela Comissão de Constituição e Justiça, depois ir para o plenário, tem as sabatinas. E é comum presidentes, na troca de governo, retirarem do Senado indicações para vários cargos que tenham o mesmo rito do ministro do Supremo. Então não seria uma extravagância se tiver um presidente diferente e politicamente também de outra tendência eleito em 2030. Portanto, então, na prática significa que o próximo presidente, se nada excepcional acontecer, se ninguém antecipar a aposentadoria, coisa que o valha... Eu já ouvi essa conversa de que o Gilmar Mendes, se tivesse bem com o presidente da época da aposentadoria dele, anteciparia. Né? Mas é justamente, isso é uma arma na mão do Gilmar, né, que ele vai usar politicamente, inclusive na sua relação com o presidente eleito em 2026. Porque depois vai ficar um interregno. Em tese, se fosse seguir apenas o calendário, o presidente eleito em 2030 só teria uma vaga para preencher. Mas se por causa do aniversário do Gilmar no dia 30 de dezembro, talvez acabe nomeando 2. Mas isso deixa para curiosidade da folhinha política jurídica aqui do A Hora. É isso? É isso. Então tudo combinado e nada decidido. Vamos para a próxima.